Vamos começar então, que legal. Eu queria agradecer a Petrobras, o convite dessa palestra foi feito por eles. Faz um tempo que a gente está trabalhando com a Petrobras numa série chamada Super Maker, em que a gente constrói várias coisas absurdas. A gente já construiu um medidor de terremoto, um scanner 3D, drone submarino, e com essas coisas a gente explica uma série de coisas bacanas de alta tecnologia da Petrobras, como eles usam inteligência artificial, como é feita a exploração do petróleo, do pré-sal e um monte de outras coisas. E se tudo der certo, a gente vai conseguir mostrar um pouco do trabalho presencialmente em breve e talvez seja um dos maiores bora vês que vocês já viram. Então tá na esteira. Mas hoje o que eu queria falar um pouco com vocês é sobre a cultura maker, sobre qual é a lógica de fazer as coisas em casa e como isso pode mudar a vida da gente de um jeito que talvez vocês nunca tenham pensado. E essa ficha demorou um pouco para cair para mim. Então eu vou voltar para o ano de 1999, esse aqui é um Iberê cheio de espinha na cara, com 17 anos, brinco na orelha, que na época eu precisava muito trabalhar para conseguir pagar um cursinho, eu estudava em escola pública e eu precisava entrar numa universidade pública. E, e aí eu arrumei um emprego, eu morava no sítio e o emprego era na cidade, era longe. Então eu fui morar na casa de uma tia minha, que também estava passando por uma situação difícil financeiramente, enfim, todo mundo da família estava numa situação complicada. Eu fui morar no porão da casa da minha tia, e ela foi muito legal comigo, além de deixar morar na casa dela, ela fazia o almoço para mim quando eu saía do intervalo do trabalho. Mas o almoço da minha tia era bem diferente do da minha mãe. E isso me deixava bastante incomodado, porque tinha umas coisas estranhas que eu não gostava de comer, o jeito que ela fazia carne, enfim, vários vegetais que eu nunca tinha visto na vida. E eu não podia chegar para minha tia que estava me ajudando tanto e falar para ela: "Putz, eu não quero comer, não gosto". Às vezes ela fazia só para mim, e aí eu ia deixar lá, não tinha como eu fazer isso. E eu fiquei numa situação muito complicada, e aí caiu uma ficha para mim e eu pensei: "Espera aí, por que que eu não como essas coisas? Quem falou que é ruim, né? De onde veio essa ideia de que é ruim?". Eu falei: "Quer saber? De hoje em diante eu decidi que eu como absolutamente qualquer coisa que outros seres humanos comem. Se a galera come e não faz mal, eu como também". E desde então, desde os meus 17 anos, eu como absolutamente qualquer coisa que as pessoas comem. Então, buchada de bode, peixe cru, comida japonesa, árabe, indiana, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. "Ah, mas se você for lá na China, onde a galera come escorpião, você não faz mal? Não vou vomitar se comer?". Como também, não tem problema nenhum. E engraçado que essa atitude de comer qualquer coisa que eu visse na frente, essa mudança de chave na cabeça, mudou a minha vida para sempre. Foi uma coisa que fez muita diferença. Porque aí eu comecei a me dar conta de que talvez a gente consiga controlar um pouco o que a gente gosta. Não sei se a gente consegue controlar totalmente, né. Quando você se apaixona por alguém, será que dá pra desgostar depois? Você gosta muito de uma música, né, você escolhe que música, não sei se dá pra escolher realmente, mas dá pra você experimentar coisas e depois decidir se você gosta ou se você não gosta. Espera aí que minha tela deu um tilt aqui. E então Então você pode experimentar coisas legais que a gente não experimenta por pura teimosia, talvez orgulho, não sei. Mas o fato é que se a gente começar a experimentar, e eu não digo comida, qualquer coisa, conhecimentos, matérias que a gente tem um pouco de nojo, saberes, sabores, as opções da vida da gente, elas vão aumentando. Várias portas que estão fechadas, elas começam a se abrir. Você fala: "Espera aí, tem uma porta gigante que tem um galho que ele vai longe e que ele estava cortado para mim", né. Você começa a ser uma pessoa que é capaz de estudar várias coisas, que é capaz de trabalhar em várias coisas. Logo depois dessa foto aí, eu precisava prestar o vestibular de fato, comecei a fazer cursinho, consegui guardar dinheiro durante esse tempo, e aí, eh, eu precisava estudar para vestibular, prestei 2 vezes a USP e a FUVEST para jornalismo, era um curso extremamente concorrido. E da primeira vez não fui nem para a segunda fase, da segunda vez eu bati na trave feiamente, assim, tinha 50 vagas, eu fiquei em 53, entraram 2 pessoas na lista de espera. Eu fui o primeirão, número um, medalha de ouro dos desclassificados, no caso, né. Então se eu tivesse acertado uma vírgula a mais, eu passava. E as matérias que eu tinha dificuldade eram principalmente química e física. Que eram as 2 matérias difíceis, e que era normal para minha geração, eu não sei mais se com vocês é assim, mas na minha época,
a gente tinha meio que orgulho de falar que não gostava de química, que não gostava de física, e era uma coisa que meio que gerava um sentimento de grupo, né, você fala: "Ah, não gosto de química, não gosto de física". E aí eu percebi que talvez fosse o caso de eu fazer que nem eu fiz com a comida, de simplesmente eu falar: Por que que eu não vou experimentar?". E aí eu comecei a estudar sozinho química e física no meu segundo ano de cursinho, e eu comecei a gostar muito, muito, muito. No fim das contas, no terceira vez que eu prestei a FUVEST, que é o vestibular da USP, física foi a matéria que eu fui melhor de todas, e aí eu acabei passando e entrei na USP. Então essa imagem aqui sou eu em 2002 com 20 anos tomando a minha meu banho de tinta aqui no momento em que eu entrei na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP. E vocês devem ter imaginado o quanto isso fez diferença depois, quando eu e a Mari, a gente criou o Manual do Mundo, esse interesse por química e física foi quase a semente de tudo, porque basicamente no Manual do Mundo a gente ensina as pessoas a fazerem coisas em casa e o que a gente passa de conhecimento, o conhecimento mais parecido com a escola, é justamente química e física. No Manual do Mundo, a gente já fez tudo que vocês possam imaginar. A gente fez, sei lá, ar-condicionado caseiro, drone caseiro, motor de barco com furadeira, todo tipo de avião, lente que dá para você fritar ovo com ela. E o último projeto, a última maluquice nossa foi um submarino. E ao longo desses anos a gente ouve um tipo de crítica que é constante, é um questionamento que aparece todo momento, que quase todo vídeo aparece, que é o seguinte: "Mas por quê? Qual que é a lógica de fazer isso? Não era mais fácil comprar pronto? Comprar é mais barato às vezes, por que que eu vou perder meu tempo com isso? Por que que eu vou ficar mexendo em furadeira, em chave de fenda?". E eu poderia dar respostas bem objetivas para você, já dei muita resposta no YouTube com isso. Daria para dizer, por exemplo, que às vezes a gente economiza dinheiro, às vezes a gente consegue fazer um produto mais personalizado, que cabe melhor no que a gente precisa, e às vezes vale a pena até por um fator social, para você dizer: "Fui eu que fiz, olha, eu sei fazer", e as pessoas vão reconhecer: "Nossa, aquele cara faz tudo e tal". Ou até eu poderia responder que vale a pena fazer porque é divertido, porque a gente gosta e ponto final. Igual jogar videogame, jogar futebol, a gente faz porque gosta simplesmente, não tem uma função exatamente, né. A função é se divertir, muitas vezes fazer em casa é se divertir. Mas o que eu acho bom, de verdade, é que a gente aprende. Quando a gente constrói um projeto maluco, que nem foi o nosso submarino, a gente aprende até não poder mais. Então, no submarino, por exemplo, a gente teve que aprender muita coisa. Como é que funciona a pressão da água do mar, como é que foi a história dos submarinos, as tecnologias que eles usavam no começo, como é que funciona o empuxo para você poder boiar, como funciona construir alguma coisa de fibra de vidro, a química do ar que você está respirando para você não se intoxicar, quais são as cores que funcionam bem debaixo d'água por causa da disseminação das cores dentro d'água e tudo mais. Claro que eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo para vocês, porque ninguém vai construir um submarino em casa, mas tem outra, vou dar um exemplo mais simples, vai. Esses dias a gente foi fazer uma bola perfeita de metal e foi feita num torno. E aí, no fim das contas, sobrou esse cabo que vocês estão vendo aí, né. E eu precisava cortar fora aquele cabo. E o cabo a gente precisava cortar o mais curto possível para não ter trabalho depois, que eu não ia ter mais o torno a partir de então. E aí a gente teve que, pô, se cortasse muito curto, ia cortar um pedaço da futura bola, porque um pedaço do que está no cabo ali ainda vai ser bola. Se cortasse muito longe, a gente não conseguiria mais desbastar o metal. E a gente fez um teorema de Pitágoras para conseguir achar o ponto perfeito de corte. E depois a gente, né, todo mundo reclama do teorema de Pitágoras, que não serve para nada, que você aprende, não serve, mas de repente a gente está usando na prática ali. Se não fosse ele, talvez a gente não teria conseguido encontrar o ponto certo de cortar, a gente estava lascado. Então, talvez esse seja o grande trunfo do Manual do Mundo, porque a gente consegue dar um jeito de ensinar enquanto a gente aprende ao mesmo tempo com o que está construindo, porque cada vez que a gente constrói uma coisa nova, a gente aprende pra caramba. E eu tenho certeza que é por isso que a gente vê cada vez mais as escolas ensinando robótica, ensinando Arduino, comprando impressora 3D e tudo mais. Muita gente talvez nem saiba direito o que fazer com isso, mas sabe que de alguma forma, a gente aprende. E existe ali uma montanha de aprendizado. Mas tem uma coisa mais legal ainda em fazer em casa. E aí sim eu posso dizer com toda certeza que o Manual do Mundo faz bastante diferença. Se você começa a construir coisas, a lidar com eletricidade, com química, com marcenaria, com costura, consertar as coisas em casa, você começa a pegar gosto
por coisas que antes você não gostava. Você começa a pensar: "Poxa, a eletrônica não é aquele bicho de 7 cabeças. Ah, putz, aquela equação que eu achava que não servia para nada, serve então. Poxa, não dei bola no ensino médio, mas é legal. Putz, inglês, né, eu não estudei inglês, agora eu tenho que ler esse tutorial aqui, vamos aprender um pouco de inglês". No fim das contas, então, fazer as coisas em casa acaba sendo um exercício de amizade com um monte de coisas que a gente achava que não gostava, mas passou a gostar. Então é uma coisa um exercício do que eu disse para vocês no começo da comida. Você começa a abrir portas. E aí vocês devem imaginar o quanto isso não faz diferença para uma criança, para quem é pequeno ainda e pode começar a gostar dessas coisas desde cedo, que não vai ter algum amigo falando: "Ai, matemática é horrível". Não, matemática eu uso para resolver isso. Ah, eletrônica, não, física eu uso para resolver isso aqui, para fazer esse robô, para fazer essas coisas. Então, a pessoa passa a ter muito mais opções, o cardápio da vida dela é muito mais legal. E eu diria mais, até a capacidade de ser feliz é muito maior. Porque vários de vocês que estão assistindo aqui, imagino que são jovens, vocês devem ter muitos sonhos. E eu vou dizer uma coisa triste para vocês, esses sonhos não vão se realizar. Mas calma, 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 que não quer dizer que você nunca vai chegar perto do sonho, quer dizer que a realidade ela é um pouco diferente do sonho. Então quando for realizado, ele vai ser um pouco diferente. Então aquela casa que você sempre sonhou, talvez seja numa cidade que você nunca imaginou, né, aquele instrumento que você queria tocar, de repente você vai tocar um outro que é parecido, que você se identificou melhor, ou aquela pessoa que você queria casar, de repente tem uma cor de cabelo diferente, tem uma altura diferente daquela que você imaginava e que você sempre sonhou. E é assim, a realidade, os sonhos nunca são exatamente de como a gente imagina. Mas, então, a capacidade da gente ser flexível em relação às mudanças que a vida coloca na frente da gente, é que vai fazer a gente ser feliz. É ela que vai fazer o sonho se encaixar na realidade que o mundo trouxe pra gente. O que eu acho muito legal nesse trabalho que a gente tem feito com a Petrobras, é que a gente acaba entrando num mundo que a gente nunca ouviu falar, né. São coisas tão muito distantes da gente, tecnologias e coisas que a gente nunca viu. Então, por exemplo, eu imagino que nunca ninguém tenha sonhado em ser um supervisor da gerência de sedimentologia e estratigrafia. Alguém aqui já sonhou em ser gerente do setor de sedimentologia e estratigrafia? É o cara que analisa as rochas que são tiradas do fundo do mar para saber quais são os pontos bons de furar os poços de petróleo. Então ele pega amostras que foram tiradas em profundidade absurda, analisa aquelas amostras no laboratório e tudo mais. Mas se é uma coisa que ninguém sonha em ser, que ninguém nunca pensa em ser, será que a pessoa que trabalha não deve ser infeliz pra caramba? Porque ela, com certeza absoluta, ela não sonhou que ia trabalhar com aquilo. Eu respondo com certeza pra vocês, depende. Se era uma pessoa que fazia coleção de pedra quando era criança, se ela tentava derreter metal, se ela gostava de construir os seus próprios microscópios, a chance dessa pessoa ser feliz ali é muito grande, mesmo que ela não tenha nunca sonhado em trabalhar com alguma coisa assim. Então, se eu podia dizer uma coisa para ficar dessa palestra, é que quanto mais coisas a gente gosta, maior a chance de a gente encontrar caminhos para ser feliz frente a uma realidade que a gente não tem total controle. E um jeito muito legal de aprender a gostar de coisas novas, principalmente quando você é jovem, é botar a mão na massa, é construir as coisas com as suas próprias mãos. É isso, pessoal. Não se esqueçam de dar uma olhadinha aqui na nossa série Super Maker, que a gente está fazendo com a Petrobras. Já tem 6 vídeos e em breve vão ter mais 2, provavelmente presenciais. E vai ser muito legal. Eu vou ver com o pessoal aqui se a gente ainda tem tempo para responder perguntas. Eu ia participar de um compromisso aqui daqui a pouco e o pessoal já está querendo pular no meu pescoço porque eu não apareci. Vamos ver aqui no StreamYard. Vamos até às 5h42 para não reduzir, que eu tenho só 25 minutos. Então, bom, como eu não estou conseguindo contato com o pessoal, eu vou responder as perguntas, que estão aqui no chat, tá, pessoal? Quando eles me derem um toque aqui sobre o que está acontecendo, eu vou aí eu começo a responder do pessoal que está presencial e tudo mais.
Deixa eu ver aqui o que vocês tinham. Esse Iberê eu não conhecia. Esse Iberê novinho aí, cheio de espinha, realmente era um cara diferente que teve que aprender muita coisa na vida, viu. Rafa Bonatti, desculpa a ignorância, mas eu nem sabia que esse cargo existia. Sim, Rafa, ninguém tem a menor ideia de que esse cargo existe, é por isso que a gente está mostrando várias coisas para a gente ter noção até do que as pessoas podem fazer, né, depois que elas se formam, para você ampliar seus horizontes aí que as pessoas nem imaginam que existia. Alexandre Santos, recomenda algum curso para iniciar crianças no mundo maker? É, bom, eu sou suspeito para falar. A gente tem o nosso Manual Maker, que é um curso totalmente gratuito lá do Manual do Mundo, que a gente fez em 2019, então é muito legal, são mais de 35 aulas bem completinhas, fáceis de entender, e a gente tem um curso de Arduino também, esse é pago, mas se você quiser fazer o gratuito, tá tudo disponível lá. Física e química são representações do mundo, compreender elas é compreender a vida. Eu concordo plenamente, mas me incomoda bastante uma espécie de orgulho que as pessoas têm de falar de que não gostam de química, não gostam de física, e às vezes a escola apresenta de um jeito bem complicado também, né? Parece que as pessoas gostam do que é complicado, e para mim sempre foi o contrário, eu gosto das coisas simples, né? Quando a gente cai uma ficha de como as coisas funcionam, é que eu sinto que eu aprendi. E aí, esse jeito de aprender é o jeito que eu tento ensinar depois nos vídeos, tentando simplificar ao máximo possível para que todo mundo goste. Porque o Manual do Mundo, eu nunca encarei como se fosse uma escola ou que de fato ensinasse conteúdo, né, para as pessoas. Eu acho que a nossa missão aqui é fazer com que as pessoas gostem de coisas novas, que elas se interessem por física, se interessem por química, de forma que quando elas cheguem na escola, elas possam já ter um caminho ali, né? Se a pessoa gosta daquilo, a porta está aberta, e aí o trabalho do professor vai ser muito mais interessante, né? Com alunos que já tiveram contato com aquilo, que já viram algum vídeo, que estão interessados em estudar química e física. Uma vez a gente recebeu um e-mail de algum falando, de uma menina falando, poxa, fui para não sei que ano da escola, agora a gente vai começar a ter química, ver tabela periódica, eu sou super feliz. Eu falei, caramba, eu tô emocionado que o nosso trabalho está dando certo. Ó, o pessoal da Campus está pedindo para eu avisar vocês, o pessoal, para colocar todas as perguntas no chat do YouTube, tá? Quem está aí no palco, colocar as perguntas no chat do YouTube, abrir o YouTube, tá lá na Campus Party, palco T800, é só procurar o vídeo do palco T800, tá aqui. Matheus, o que você diria para alguém que acha que tá tarde para tudo ou para conquistar alguma coisa mesmo tendo só 22 anos? Mateus, 22 anos não é tarde para nada. Eu tenho 40 e ainda acho que tem muita coisa para fazer, tá tranquilaço, dá para conquistar o que você quiser com 22 anos, tá tranquilo. Mas é isso, tem que estudar pra caramba. Eu acho que o único caminho, né, o caminho mais seguro que a gente tem para conquistar alguma coisa é estudando, porque não dá pra gente contar com a sorte nem que a vaca tussa, não dá pra gente contar com caminhos fáceis. O caminho seguro é estudar. É uma coisa que ninguém vai tirar de você, é uma coisa que sempre vai te ajudar mais pra frente. Então, se eu posso dizer alguma coisa, escolhe alguma coisa bacana para estudar e estuda para valer. Acho que a sensação de conseguir imaginar algo, montar em um computador e conseguir criar da forma que imaginou é algo indescritível. Alexandre, tem aquele slide do submarino lá, ele sempre me deixa emocionado quando eu olho que a gente fez um mockup do submarino em papelão. A gente criou o submarino praticamente em papelão para ser uma coisa que a gente tivesse noção de que tamanho que tinha, né? Que criou em tamanho real de papelão. Depois aquilo foi tomando forma e no final ficou do jeito que ficou. E sempre que eu vejo as coisas comparadas, assim, demorou 4 anos para fazer, então nem sempre a gente tem essa visão de longe. Quando eu vejo as coisas comparadas, eu sempre fico emocionado. Ó o Alexandre falando, eu tenho 45 anos e comecei a brincar com tudo isso há 5 anos, aos 40, vai fundo. Isso aí, conheço muita gente que começou a mexer com Arduino agora, com impressora 3D com 50, 60 anos, isso não é impeditivo nenhum. Muito pelo contrário, é uma continuação das coisas que a gente já sabe, né? São facilitações, né? O Arduino é um jeito de você mexer com eletrônica sem saber quase nada de eletrônica, tudo pelo computador. E foram criados justamente para facilitar a vida da gente. E essa é uma coisa muito legal desse movimento maker,
porque antes, né, a gente tinha esse negócio de do it yourself, de bricolagem, faça você mesmo. E meu pai mesmo tinha uma oficina muito bacana na garagem de casa. A gente sempre gostou de fazer em casa. Mas é um pouco diferente do que a gente tem agora. Porque agora a gente tem acesso a várias tecnologias que não tinha antes. Então, o Arduino mesmo, a placa programável, que ela pode fazer 1000 coisas por você, impressora 3D, corte a laser, vários simuladores dessas coisas na internet para você poder testar antes de você comprar e tudo mais. E o que eu acho mais legal de tudo é que na cultura maker existe uma ideia de compartilhamento. Você não faz mais tudo numa garagem sozinho. Então você faz, coloca na internet para as pessoas verem, elas vão dar sugestão. O Submarino foi assim. Muita gente deu sugestão, a gente acabou aceitando. Quase todas as decisões que a gente tomou foram baseadas num leque de opções ali que veio por e-mail, que as pessoas foram sugerindo para a gente ia escolhendo conforme as coisas iam aparecendo. Então, o que dá para aproveitar hoje desse mundo maker, que é muito diferente do que era antes, é essa comunicação com as outras pessoas que não existia. O que mais aqui? Dandri Oliveira. Iberê, se você pudesse voltar no tempo, escolheria outra formação? Afinal de contas, o jornalismo é da área de humanas. Eu acho que não, porque o trabalho que eu faço hoje no Manual do Mundo é totalmente jornalístico. Eu tenho que me comunicar com as pessoas, eu tenho que falar me apresentar na frente das câmeras, eu tenho que falar bem, tenho que fazer roteiro, enfim, é muito parecido com o trabalho de jornalista e é uma habilidade que eu não teria adquirido, não teria tido essa oportunidade se eu tivesse feito química, engenharia, matemática ou física. Então, meu trabalho não é ser físico nem engenheiro, meu trabalho é fazer vídeos. Então, acho que tem tudo a ver com jornalismo, sim. Renata, estou ouvindo sobre essas tecnologias pela primeira vez, vou pesquisar. Dá uma pesquisada, Renata. Tem o nosso vídeo lá, o que é Arduino, afinal de contas, e ali você vai descobrir o que é essa plaquinha azul que você consegue fazer quase tudo que você imagina. É muito bacana o Arduino. Deixa eu pegar o que mais tem de pergunta aqui. Alisson, já usei bastante dicas e vídeos seus em minhas aulas de ciências naturais. Ajuda bastante e desperta o interesse dos estudantes. Alisson, tem bastante vídeo que a gente faz que a gente pensa nisso, que o professor vai poder usar em sala, porque a gente tem acesso a coisas que na sala você não vai conseguir mostrar. Por exemplo, quando a gente vai numa fábrica e mostra o processo de produção de alguma coisa, não dá para a escola ir nas fábricas, né? Não existe esse acesso. Então, vários dos vídeos são pensados sim para serem usados na sala de aula como apoio. A gente não fala isso no vídeo porque, enfim, os professores sabem que dá para usar e fica a critério de cada um fazer ou não. Mas sim, a gente se esforça muito para que isso seja possível e se esforça muito também para não falar besteira nos vídeos, para não falar nada de errado, para que o vídeo dure muito tempo e os professores possam usar com tranquilidade. Então, aqui no Manual do Mundo, a gente tem 2 físicos, um engenheiro, a gente tem uma designer, tem um inventor que é professor de música. São todas pessoas que revisam o material que a gente faz, que ajudam a construir, para a gente ter bastante segurança do que está falando. Vamos lá, o que mais tem aqui? O Nenhum, parabéns pelas palestras. Crianças lá em casa amam os vídeos. Poderia mandar um abraço para o Yuri? Yuri, um abração para você. Teria uma dica de livro para as crianças? Eu vou ficar dando dica do Manual do Mundo aqui, eu tô com vergonha, pessoal, mas a gente tá com uma biblioteca de 19 livros agora aqui no Manual, tá bem bacana. Dandri Oliveira, pode falar novamente os sites que você falou? Não consegui localizar. Dandri, 2 sites que eu falei. Instructables, que é instrutíveis, seria em português. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Instructables. Escreve Instructables. Não sei se tem um G sobrando no que eu escrevi ali, tá? E o outro site é o Thingiverse. Team de coisa, né? Thingiverse. Que é um site de compartilhamento de projetos maker, principalmente para impressora 3D. O Instructables não, é um site de compartilhamento de projetos em geral. Então, vai ter desde culinária e corte e costura até projetos avançadíssimos de eletrônica e de marcenaria e tudo mais. É o meu lugar preferido. Mas é um site americano, então eles têm acesso a muita coisa para comprar e muita tecnologia que a gente não tem aqui. Lá essa cultura é muito mais forte do que aqui. Ah, que legal, o pessoal colocou um GC aqui do instructables.com.
E eu sinto que não tenha mais coisa assim. No Manual Maker a gente também indica um simulador de Arduino. Para quem nunca ouviu falar, não compra a plaquinha, não. Primeiro, ó, Teamverse. Primeiro, dá uma olhada nesses simuladores que tem na internet, você consegue usar. É muito bacana. Você não paga nada e tal. Ah, legal, vocês pegaram o nome do site aqui. Pessoal, meu tempo acabou aqui, são 5h42, que era o horário que o pessoal aqui tinha me dado de limite. Então, queria agradecer vocês, bastante gente ficou até o final, espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha dito alguma coisa útil que fique para vocês, tá? Brigadão pro pessoal que está presente aí também. Foi uma pena eu não estar aí presencialmente, mas tava com o meu espírito. Um abração para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigado pela Petrobras, pelo convite. Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no Supermaker, tá? Um abração.